Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Além do Código de Administração de Gestão de Recursos de Terceiro da Ambima, a Ambima ela também traz regras e procedimentos, que é um outro documento que trata aqui da atividade de gestão de recursos. E a gente vai ver agora quais são essas regras aqui. Então, esse documento ele vai estabelecer essas regras e procedimentos que vão complementar os princípios do Código de Administração de Recursos de Terceiro. O importante é a gente saber que essas regras aqui elas são aplicáveis a todos os veículos de investimento, mas dentro aqui desse documento existem alguns anexos complementares que oferecem regras específicas dependendo do tipo de veículo de investimento. Então, o anexo 1 é para a gestão de patrimônio, o anexo 2 para carteiras administradas, o anexo 3 a gente tem normas aplicáveis a todas as categorias de fundos de investimento, e o anexo 4 e também o anexo 8, eles vão trazer regras específicas, na verdade do 4 ao 8, a gente tem regras específicas para fundos de investimento financeiros, fundos de investimento em direito creditório, imobiliários, os fundos de índice e também os de participação, respectivamente em relação a cada um desses anexos aqui. Um ponto importante, já que esse nosso documento ele traz em relação ao apressamento. E a gente sabe que apressamento é trazer o valor dos ativos financeiros de um fundo de investimento, por exemplo, a valor mercado, com o objetivo de evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. A responsabilidade pelo apressamento deve ser atribuída conforme um anexo complementar aplicável a cada tipo de veículo de investimento. As instituições elas podem contratar terceiros qualificados para essa atividade aqui, mantendo-se responsáveis e divulgando o nome do contratado conforme a regulamentação. Também é exigido a elaboração de um manual de apressamento, detalhando a governança, processos, metodologias, critérios e também os procedimentos adotados para o apressamento. Então, a gente pode ter o seguinte: valor justo dos ativos financeiros. Aí todos os ativos financeiros nas carteiras de veículo de investimento devem ser avaliados a um valor justo. Qualquer valorização ou desvalorização deve ser contabilizada como receita ou despesa no resultado do período. Importante destacar que o valor justo ele não inclui custos de transação. Outro ponto aqui também, transparência e liquidez dentro dos critérios para o apressamento. Ao definir o valor justo dos ativos, tem que se dar ênfase à transparência e à liquidez destes na formação de preço. Avaliação de derivativos. Operações com derivativos que produzam resultados fixos ou pré-determinados devem ser avaliadas como ativos financeiros de renda fixa e também ajustados diariamente pelo valor justo. Na avaliação dos ativos, com base no total em carteira ou cotações de mercado, essas devem ser recentes, obtidas até 15 dias antes da data de avaliação ou referentes a negociações realizadas nos últimos 15 dias. Além disso, os parâmetros usados no apressamento devem ser atualizados a cada 10 dias, salvo disposição em contrário nas regras e procedimentos ou na regulação vigente. Isso para cotações de mercado. E reavaliação de ativos financeiros. Aqui a instituição responsável pelo apressamento deve reavaliar seus investimentos financeiros, seus ativos financeiros, sempre que existirem indícios de perdas prováveis, independente do momento ou da periodicidade regular de avaliação. Então, são critérios aqui que estão previstos em relação ao processo de apressamento dos ativos. Para a renda fixa, o que se tem aqui como indicador, Os preços de mercado e também de cotações. Para a renda variável, o preço em mercado organizado, onde o ativo ele é mais líquido. Para derivativos, também o mercado organizado, onde o ativo é mais líquido, e para ativos no exterior, a conversão da moeda estrangeira usando a taxa de câmbio referencial D2 divulgada pela B3. Então, para cada tipo aqui de investimento, eu tenho diferentes abordagens que eu tenho que utilizar. E dando destaque aqui que quando a gente estiver falando de negociação de ativos no exterior, quando se for fazer o apressamento aqui, tem que levar em consideração a cotação da moeda estrangeira e vai se utilizar para isso a taxa
D2. Em relação às obrigações do administrador que estão presentes aqui nesse documento, tá? Então, vamos lá. Assegurar a correta avaliação dos ativos nas carteiras de classe que administra, manter atualizadas as informações cadastrais, tanto junto à CVM quanto à Ambima também, enviar as informações dos fundos, classes, subclasses para a Ambima, realizar procedimentos para a execução de transações feitas pelo gestor de recursos em nome das classes, comunicar à CVM qualquer desenquadramento relacionado à carteira de classe. Isso aqui é importante, tá? Se acontecer um desenquadramento, por exemplo, na concentração dos recursos financeiros, né? Concentração por emissor, por ativo financeiro, quem é que vai trazer essa comunicação, então, para a CVM? É o administrador. Ele é responsável também pela contratação de serviços de auditoria, de controladoria, de custódia, de escrituração das cotas e de tesouraria, e também vai verificar se as operações realizadas pelo gestor de recursos estão de acordo com os limites estabelecidos para a composição e concentração de carteiras. Se não tiver, ele vai lá e notifica, comunica a CVM e também o próprio gestor, né, para que ele consiga, então, fazer a readequação da carteira. Em relação às obrigações do gestor, bom, ele vai ter que tomar decisões de investimento e de desinvestimento segundo a política de investimento do fundo. Vai informar imediatamente ao administrador qualquer alteração em terceiros contratados em nome da classe. O próprio gestor ele é responsável por fazer a contratação de algum serviço e se acontecer alguma alteração, ele vai ter que comunicar ao administrador. Manter em ordem toda a documentação relacionada às operações de classe. Enviar informações dos fundos, classes e subclasses à base de dados Ambima. Fornecer dados e análises que justifiquem as suas operações de compra e venda de ativos, classificar as classes sob sua gestão de acordo com os critérios da Ambima, enviar ao administrador fiduciário uma cópia de cada documento assinado em nome da classe dentro de um prazo de 5 dias úteis, enviar ao administrador fiduciário uma cópia de cada documento assinado em nome da classe dentro de um prazo de 5 dias úteis. Essa daqui copiou, né? Então a gente só desconsidera. Ele também é responsável pela contratação de serviços de classificação de risco, por agência de classificação de risco de crédito, de cogestão de carteira, consultoria de investimentos, de distribuição de cotas, de formador de mercado de classe fechada, de intermediação de operações para a carteira de ativos. Então, aqui são serviços que vão ter que ser contratados pelo gestor. E ele também vai adotar as medidas necessárias para corrigir situações em desacordo com os limites estabelecidos para a composição e concentração de carteira. Tá? Então, é ele que vai cuidar, é ele que vai se eventualmente acontecer um desajuste nesses limites, ele vai ter que atuar no sentido de corrigir esses limites que ficaram desajustados. Bom, aqui no documento, a Ambima ela traz diferentes classificações para os fundos de investimento. Isso em relação aos fundos de investimento financeiro, tal como eles estão previstos na legislação da CVM. Mas aqui é uma classificação da Ambima. E ela diz o seguinte, tá? A classificação da Ambima para as classes dos fundos de investimento financeiro é dividida em 3 níveis. Nível 1, 2 e 3. Cada nível é determinado com base nos principais fatores de risco e também estratégia das classes. Por exemplo, no nível 1, a gente tem a classe de ativos, no nível 2 a gente tem os riscos e no nível 3 a gente tem a estratégia de investimento. No nível 1, aqui de renda fixa, então, eu tenho como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa. Vão ser admitidas estratégias que impliquem o risco de juros e de índice de preços. Tá? Então, o objetivo de retorno aqui é acompanhar a variação de uma taxa de juros, Selic, por exemplo, ou então de um índice de preços, o IPCA. É vedado em renda fixa estratégias que impliquem exposição em renda variável. Uma vez que a gente tem o nível 1 aqui, que trata da classe de ativos, a gente classifica agora no nível 2, que ele traz os riscos associados a essa classe de ativo. Então, nível 1, renda fixa. E aí, para o nível 2, uma vez que eu classifico em renda fixa, eu tenho as possibilidades de classificar em simples, indexados, ativos ou investimento no exterior. O simples é aquela classificação que a CVM ela traz em relação a fundos de investimento renda fixa do tipo simples. Então, 95% no mínimo do PL tem que ser representado ou por títulos públicos federais ou então títulos de renda fixa que tenham o mesmo risco atribuído a esses de títulos públicos federais. O que é difícil de acontecer na prática, né? Mas é um risco avaliado pelo gestor de riscos.
pelo gestor de recursos. Ou então operações compromissadas que sejam lastreadas nesses títulos aqui. Operações com derivativos apenas vão ser utilizadas para proteção da carteira e a estratégia de investimento que proteja a classe de risco de perda e volatilidade. Também é uma observância que tem que ter aqui essa proteção. Os indexados são aquelas classes que têm como objetivo acompanhar as variações de índices de referência do mercado de renda fixa, não admitem alavancagem. Então, o indexado aqui, ele vai buscar, por exemplo, acompanhar a taxa DI ou qualquer outro tipo de indicador de referência. Bom, eu ainda tenho aqui também a possibilidade de classificar o fundo de acordo com a média ponderada da carteira, né? Eu vou considerar todos os ativos financeiros daquela carteira e vou fazer uma média ponderada para saber aonde que eu vou classificar. E aí eu posso ter fundos que são classificados como duração baixa, duração média, duração alta ou ainda duração livre. Se a média ponderada da carteira ela for inferior a 21 dias úteis, ele vai ser classificado como duração baixa ou short duration. Se for duração média, ele deve possuir uma duração média ponderada da carteira que seja igual ou inferior à apurada no IRFM do último dia útil do mês de junho. Se for de duração alta, a média ponderada da carteira ela vai ser superior à apurada no IMA geral. São dois índices de referência, tá? Tanto o IRFM quanto o IMA geral. Se for de duração livre, é mais simples porque eu não tenho compromisso aqui de manter limites mínimo ou então máximo para a duração média da carteira. E o investimento no exterior, que também é uma outra possibilidade que a gente tem aqui na classificação de nível 2, ativos, então classes, na verdade, que podem investir em mais de 40% de seus recursos em ativos localizados no exterior. E depois que eu tenho a classificação no nível 2, eu também tenho a classificação no nível 3. E aí a gente tem que lembrar que o nível 3, ele é responsável por nos trazer aqui a estratégia de investimento. Então, no nível 3 eu posso ter como estratégias aqui o soberano, grau de investimento, crédito livre, investimento no exterior ou dívida externa. Então, no soberano são classes que mantêm 100% do PL investidas em títulos públicos federais. Grau de investimento, as classes que devem manter no mínimo 80% do patrimônio líquido em títulos públicos ou ativos com baixo risco de crédito. Crédito livre, classes que podem manter mais de 20% do seu PL em ativos de médio e alto risco de crédito no mercado doméstico ou externo. Investimentos no exterior, vai destinar uma parcela superior a 40% do PL em ativos que estão no exterior. E dívida externa, classes que podem manter no mínimo 80% do seu PL em títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União. Juntando tudo isso daqui, então, né? Primeiro, a gente está falando aqui apenas referente ao nível 1 de renda fixa. Depois a gente vai ter outros fundos aqui também no primeiro nível. Mas então, nível 1, renda fixa, eu vou depois classificar ele em nível 2 e depois disso eu vou classificar de acordo com a estratégia de investimento em nível 3. Fica dessa forma aqui quando a gente agrupa todas essas informações. Nível 1, renda fixa. Nível 2, simples, indexados. Aqui seriam os ativos, tá? Que é em relação ao prazo médio ponderado da carteira e investimento no exterior. Para os fundos classificados como simples, a possibilidade que eu tenho no nível 3 é apenas de estratégia simples. Indexados, índices, e aqui a gente pode ter a possibilidade então de soberano, grau de investimento e de crédito livre. Para investimento no exterior, eu tenho a possibilidade de dívida externa, ou então investimento no exterior, a depender de como que vai ser a estratégia. Eu também tenho, né, em nível 1, os fundos classificados como ações. E aí é o que a gente tem lá previsto na legislação. No mínimo 67% da carteira ou vai investir em ações ou então vai investir em ativos financeiros que sejam de renda variável também, similares às ações. A partir do primeiro nível, os fundos classificados como ações eles devem ser enquadrados em uma das próximas categorias. Nível 2, de acordo com o tipo de gestão. Então, podem ser indexados, ativos específicos ou então investimentos no exterior. Os indexados, eles acompanham as variações de um indicador de referência, utilizado no mercado de renda variável. Os ativos são aqueles que têm o objetivo de superar um índice de referência ou então eles não utilizam nenhum índice de referência como um fator determinante. Agora,
As classes que são específicas, elas têm como objetivo adotar estratégias de investimento que possuam características específicas, tais como classes fechadas ou então não regulamentadas pela CVM ou classes que adotam outras estratégias que venham a surgir no mercado. Investimento no exterior são aquelas que podem investir mais de 40% dos seus recursos no exterior. E no nível 3, né? Esse foi o nível 2. Aí no nível 3 a gente tem essas possibilidades aqui. Índices, né? Para os indexados, que vai acompanhar um determinado indicador de referência. Valor crescimento também é uma estratégia, tá? Então, classes aí que têm como objetivo buscar o retorno por meio da seleção de empresas cujo valor das ações negociadas esteja abaixo do preço justo, assim avaliado pelo gestor de recursos ou então pelo fundo. E o objetivo aqui é valor crescimento. Setoriais. Aqui a gente tem empresas que pertencem ao mesmo setor ou então conjunto de setores afins da economia. Dividendos. O objetivo então aqui é colocar em classes de ações com histórico de pagamento de dividendos. Small caps. Classe que tem como objetivo investir no mínimo 85% da carteira em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do Índice Brasil, IBRX 100, lá da B3. Tá? Então, são empresas menores. Fundos fechados de ações são as classes fechadas, né, onde a gente não tem a possibilidade de resgate. Fundos de ações FMP, FGTS, aqui eles têm que seguir o disposto que trata lá na regulação vigente, e monoação, classes com estratégia de investimento em ações de apenas uma empresa. Agrupando tudo isso, essas são as possibilidades de acordo com a Ambima, tá? Nível 1, ações. Nível 2, indexados, ativos específicos e investimento no exterior. E aí, o nível 3, para cada um desses nível 2, a gente tem isso daqui. Índices, valor crescimento, dividendos, small caps, sustentabilidade e governança, índice ativo, setoriais e livre. E aqui os específicos, né? Fundos fechados de ações, fundos de ações FMP, FGTS e monoação. Para o multimercado é mais tranquilo, tá? São classificados como multimercados as classes que possuem políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator especial. Para essas classes aqui, o hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo ao gestor de recursos. Ele que vai escolher se ele vai fazer ou não. As classes de FIF, classificadas como um multimercado, devem ser enquadradas de acordo com uma das categorias descritas pertencentes ao nível 2. Então, alocação, estratégia e investimento no exterior. A alocação busca um retorno no longo prazo por meio de investimento em diversas classes de ativos financeiros, renda fixa, ações, câmbio, incluindo também cotas de classes desses fundos aqui. Estratégia são classes que são baseadas nas estratégias preponderantes adotadas e suportadas pelo processo de investimento, adotado pelo gestor de recursos como uma forma de atingir objetivos e também de executar a política de investimentos da classe. Investimento no exterior é aquela parcela acima de 40%. E no nível 3, aqui a gente tem as possibilidades também de estratégia de investimento. Balanceadas, tá? Então, aqui a gente tem uma alocação pré-determinada de estratégia, devendo especificar um mix de investimento nas diversas classes de ativos financeiros, incluindo deslocamentos táticos e políticas de rebalanceamento. Dinâmica, tá? Aqui a gente não tem um compromisso com um mix pré-determinado. Macro são operações diversas de ativos financeiros e derivativos, definindo estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos. Trading, aqui o objetivo é de explorar oportunidades de ganhos originados por movimentos de curto prazo no preço dos ativos financeiros. Long and short direcional, aqui a gente tem o objetivo de realizar operações de ativos e derivativos no mercado de renda variável, montando posições compradas e vendidas, e um neutro, né, aqui em relação ao long and short. Classes que têm o objetivo de realizar operações de ativos financeiros e derivativos ligados ao mercado de renda variável, montando posições compradas e vendidas, com o objetivo de manterem a exposição financeira líquida limitada a 5. Juros e mercado, aqui o objetivo ele é ter um retorno no longo prazo por meio de investimento em ativos financeiros e derivativos da renda fixa, admitindo estratégias que impliquem o risco de juros. Livre, que daí não tem a obrigatoriedade de compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica. Capital protegido, a gente busca retornos em mercados de risco, procurando proteger parcial ou totalmente o principal investido. E estratégia específica, aí são riscos específicos.
Sintetizando tudo isso daqui também, a gente tem o seguinte: nível 1, multimercado, nível 2, alocação, nível 3, balanceados dinâmica. Para o nível 2, estratégia, eu tenho todas essas aqui. Para o nível 3, investimento no exterior, eu tenho só o investimento no exterior. Cambial é o mais simples de todos, porque aqui a gente tem que obedecer aquela regra da CVM. No mínimo, 80% da carteira em ativos financeiros de qualquer tipo de risco de crédito relacionado diretamente ou sintetizado via derivativos a moedas estrangeiras. Ele não admite a alavancagem em classes FIF classificadas como cambiais. E aí fica assim, nível 1 cambial, nível 2 cambial e nível 3 cambial. É o mais simples de todos. Bom, eu ainda tenho aqui algumas regras adicionais aos fundos de investimento financeiro. Exemplo do material técnico. Eu vou ter que ter, por exemplo, aqui a descrição da classificação Ambima da classe ou subclasse dentro do material técnico, que é aquele documento que vai trazer as informações mais detalhadas em relação ao investimento financeiro. Detalhes sobre o objetivo ou a estratégia do fundo, informações sobre o público-alvo, especialmente se o fundo ele for destinado a investidores específicos, né, investidor profissional qualificado, esclarecimento sobre a carência para resgate e o prazo de operação do fundo, detalhes sobre a tributação aplicável a esse fundo e também informações sobre os canais de atendimento disponíveis aos investidores desse fundo aqui. Bom, isso tudo que a gente viu então em relação aos fundos de investimento financeiros. Eu também tenho aqui regras, né, em outros anexos que vão tratar de outros fundos. É exemplo aqui dos fundos de investimento de direitos creditórios. Aqui eu tenho o seguinte, tá? Ele vai definir a classificação das classes dos FDICs com base nas características dos direitos creditórios e suas carteiras e focos de atuação. Então, fomento mercantil vai investir em uma carteira diversificada de recebíveis, como duplicatas, notas promissórias, cheques, entre outros, originados por várias entidades. Financeiro, eu tenho aqui crédito imobiliário, crédito consignado, pessoal, financiamento de veículos e também uma multicarteira financeiro. Então, aqui, recebíveis do setor imobiliário no crédito imobiliário, operações de crédito consignado aqui, crédito pessoal não ligados a veículos, imóveis ou agronegócio vão estar aqui, relacionado a veículos vão estar aqui, e uma multicarteira vai trazer várias possibilidades, né? Não existe ali um foco específico. Tenho também o agro, indústria e comércio, infraestrutura, operações no setor de infraestrutura, recebíveis comerciais lastreados em duplicatas, carnês ou faturas de cartão de crédito de lojistas, crédito corporativo, operações de crédito corporativo em empresas de médio e grande porte, agronegócio, recebíveis de operação de financiamento do setor agrícola e multicarteira, também aqui a gente tem múltiplos setores sem uma concentração em um em específico. Outros, recuperação, non-performing loans, investe aqui em recebíveis atrasados e inadimplentes, o risco tende a ser maior. Poder público, são originários de dívidas ou receitas públicas, incluindo créditos fiscais e precatórios. E multicarteira, de novo, aquela ideia de não ficar preso a um determinado direito creditório. E a gente tem também aqui um aviso importante que tem que ser dado lá nos materiais de divulgação. Quando eu estiver falando a respeito de uma classe de FDIC de fomento mercantil e uma de recuperação. Então, na de fomento mercantil, lá no material publicitário, tem que alertar sobre a natureza diversificada dessa carteira. E também, na classe de recuperação, tem que alertar sobre a vinculação ao sucesso na recuperação desses créditos aqui. Eu também tenho regras aqui para os fundos de investimento imobiliário. E aí eles são classificados de acordo com a estratégia e também de acordo com o tipo de ativo em 3 categorias principais. Quais são essas categorias? Tijolo, papel e multiestratégia. No tijolo, eu tenho aqui classes que são focadas em investir em mais de 2/3 do PL em imóveis e direitos reais sobre esses imóveis. As subclassificações aqui da categoria tijolo incluem desenvolvimento, renda e híbrido. No desenvolvimento, a gente tem investimentos em empreendimentos imobiliários em uma fase de construção ou incorporação. Na renda, focados em empreendimentos construídos para geração de renda através de locação ou arrendamento. Então, desenvolvimento
construção e incorporação, renda, ganhos através de locação ou arrendamento, e o híbrido é aquele que vai, então, não ter uma concentração específica, né? Ele pode misturar desenvolvimento ou renda. No papel tem o seguinte, aqui os fundos visam investir mais de 2/3 do PL em títulos e valores imobiliários relacionados ao setor imobiliário. E aí, né, ele vai poder, por exemplo, investir em CRI, ou CRI com uma carteira avaliada com grau de investimento por agência classificadora de risco, fundos, que é investimento em cotas de outros fundos de investimento imobiliário, ou o híbrido também, sem uma concentração em uma das classificações de papel. Os FIIs que não concentram especificamente, né, não possuem então esse 2/3 do PL ou em comprar imóveis, direitos reais sobre imóveis, ou então de comprar valores imobiliários representativos aqui desses imóveis, eles são classificados como multi-estratégia. E aqui, então, eu não tenho um percentual mínimo para que ele seja classificado dessa forma aqui. Então, em resumo, tá? Tijolo é o imóvel propriamente dito. E aí pode ser desenvolvimento ou então renda quando o imóvel ele já está feito. Daí vai ser através dos ganhos de alocação, de locação ou então de arrendamento. E o papel, ele investe em títulos do segmento imobiliário. A exemplo aqui do CRI. Em relação à gestão dos FIIs, eu tenho o seguinte, tá? Eu posso ter uma gestão definida, que vai especificar em seu regulamento o imóvel ou conjunto de imóveis que irão compor a carteira de investimento, ou aquele que tem por objetivo acompanhar um benchmark do setor, gestão definida. E gestão ativa é aquele que não especifica em seu regulamento o imóvel ou conjunto de imóveis que irão compor a sua carteira de investimento. Ele tem, então, como objetivo superar um benchmark desse setor aqui. Em relação aos critérios dos FII, eu tenho o seguinte, tá? Varejo, educacional, hospital, hotel, escritórios, logística, residencial, shoppings, multicategoria, quando eu não tenho uma categoria específica, ou ainda outros que não aqui inclusos. Isso de acordo com o setor aonde daqui a pouco esses imóveis vão ser comprados ou aonde esses imóveis já estão gerando renda através do processo de locação ou de arrendamento.